Olá, satisfação, estamos iniciando mais um programa Além da Trilha, pela 93 FM e também pelas nossas redes sociais. Como você já sabe, o nosso programa ele recebe personalidades, profissionais e empresários para a gente contar um pouquinho da sua história de vida, da sua história profissional. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui o André Heráclio, ele que é enfermeiro, professor, empresário, professor no Centro Universitário aqui de Barbacena do Unipac, trabalha na FEMIG e tem uma história de vida interessante para contar para a gente nessa jornada. Ele que já está aí há mais de 10 anos, né? Mais de 14 anos, militando nessa área da saúde. Então a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, a satisfação em recebê-lo aqui, professor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a trajetória, falando um pouquinho da saúde. E que seja algo diferente para vocês, que a gente consiga inspirar novas atitudes e ter uma cultura diferenciada aí a nível de direcionamentos futuros. Um prazer muito grande estar com vocês. Nós que temos o prazer em recebê-lo aqui para a gente contar a sua história de vida, que tenho certeza também vai ser inspiradora aí para aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso programa, não só pelas redes sociais, mas também aqui pela 93 FM. André, vamos falar primeiro da sua formação, né? Você formou em enfermagem pela Unipac, né? Antiga universidade, hoje Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Exato, eu tive a grata satisfação da época a gente prestou o vestibular para poder fazer a questão da universidade. Era um sonho muito grande que a gente tinha de ter um nível superior enquanto profissional. Já atuava na área técnica e a questão da graduação chamava muita atenção. Você atuava na área técnica de enfermagem? Na área técnica de enfermagem. Você trabalhava em aonde? Trabalhava no Hospital Ibiapaba, no setor de urgência e emergência, em alta complexidade. E aí chamou muita atenção. Você é de Barbacena? Sou daqui de Família Barbacena. Barbacena, os pais? Barbacenense, meus pais, todo mundo daqui da cidade. E você fez curso técnico aonde? Na época eu fiz o curso técnico na Fênix. Então é um sistema Fênix de ensino e eu tive a grata felicidade de me possibilitar conhecer a área da saúde, né? E aí eu me encantei pela questão do cuidado, por ter um diferencial em somar na vida das pessoas que às vezes sofriam e tinham algo diferente, né? Que passava por um transtorno e passava por uma fase mais diferenciada. Durante quanto tempo você atuou como técnico? Eu atuei durante 7 anos. 7 anos eu atuei como técnico. Então, a partir daí, eu tive a oportunidade de me ingressar na universidade e a Unipac, ela abriu grandes portas para mim a nível de graduação. A partir daí, eu tive a oportunidade, assim que formei, de ser aprovado em alguns concursos públicos, dentre os quais a própria FEMIG. Também atuei na cidade de Dores de Campos. Então, hoje você é do quadro efetivo da FEMIG. Sim, hoje eu estou como efetivo na FEMIG e vai para 13 anos de efetivo exercício no Hospital FEMIG, né? Então a gente pegou toda a transição da psiquiatria para hoje, né, que é o hospital de alta complexidade. A gente está nas unidades de urgência. Você acompanhou essa transformação do hospital, né? Que desde a origem dele ele foi mudando ali, né, a sua finalidade. Sim, a gente participou da questão dos pacientes psiquiátricos, né? Quando eu ingressei na FEMIG, a gente ainda tinha vários pacientes psiquiátricos, a gente tinha vários contatos com eles. Grandes histórias daqueles outros profissionais também que lá estavam e passavam toda essa dedicação histórica e carinho que houve com os pacientes da psiquiatria. Então, eu tive a grata felicidade de acompanhar esse momento de transição e após, quando tornou o hospital regional, também a gente iniciando com a parte clínica. Hoje o Hospital Regional é referência para quantas cidades? Nós temos uma média de 52 cidades, né, a nível de trauma. A gente tem assim, o know-how de citar que o Hospital Regional hoje é um hospital como o João 23 em Belo Horizonte. Então, toda a parte traumática, ortopédica, clínica, né, que tem a necessidade nesses 52 municípios, eles são referenciados para cá. Então, hoje eu estou na porta de atendimento na urgência e emergência, já atuei também no centro cirúrgico do Hospital Regional, terapia intensiva, e isso trouxe um diferencial a nível de olhar para os pacientes de forma E você acha que o fato de você já
está atuando como técnico, né? Isso veio a contribuir para que você realmente fosse um profissional mais completo? Sim, eu acredito que na parte assistencialista, o técnico em enfermagem, ele está muito direcionado nesse trabalho. Então, ele está muito à frente do paciente beira-leito, né, o tempo integral. Então, todas as questões que acontecem com o paciente, o técnico está ciente. Então, ele acaba vivenciando mais essa parte técnica e o enfermeiro vem complementando a nível técnico e também científico. Então, acaba complementando, né, a questão do profissionalismo a nível de você ter um direcionamento a mais. Então, você recomenda. Hoje como... nós temos em Barbacena uma gama de profissionais que estão formando ou que já se formaram na enfermagem, né? Nós temos aí o Trilhas de Futuro, sim, que é um programa do governo do estado e que abriu essa possibilidade de um curso gratuito e com uma ajuda de custo, né? Sim, o próprio Centro Universitário Unipac e outras instituições da cidade oferecem esse curso. Uhum. Então tem muita gente formada aí em técnico de enfermagem e hoje a gente sabe que houve uma valorização, né, com relação ao piso salarial, a gente pode até falar um pouquinho mais à frente. Mas você recomendaria para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que fez enfermagem ou é técnico em enfermagem, que vale a pena fazer a graduação? Sim, é um caminho perfeito. O que acontece? Hoje, até alguns alunos da graduação, eles citam essa necessidade de ter um acompanhamento também a nível técnico. Então, hoje a gente observa a nível de mercado, né, quando os meninos são posicionados, que muitas das vezes aquele profissional que já tem um contato maior com a unidade hospitalar, um ESF, ele acaba se destacando um pouco mais, uma vez que ele consegue ter esse direcionamento mais assertivo. Ele já está um pouco mais coerente a nível de contato com o paciente. E isso acaba somando muito no direcionamento dele. Então, e o mercado de trabalho é amplo, né? Amplo, muito amplo. E a maioria dos meninos hoje, eles têm essa visão de galgar horizontes. Então, eles entram no curso técnico e, graças a Deus, hoje você tem os programas do governo, trilhas, que a própria universidade também tem esse direcionamento, que o aluno recebe uma bonificação por estar estudando. Sim. Na nossa época, a gente não teve essa possibilidade. A gente tinha que trabalhar e também custear os nossos estudos. Então, hoje você pode ter uma dedicação mais ampla a nível de estudos e acabar acompanhando de forma melhor. Então, hoje, o técnico, ele tem a necessidade de, a cada dia que se passa, ele se formar ainda mais. Então, ele busca o curso técnico, ele trabalha, atua, e a ideia e os sonhos dele é complementar com a graduação. E a enfermagem é uma área profissional que a demanda no mercado é grande, né? Porque ele pode atuar no hospital, ele pode atuar em prefeitura, né? Nos postos de saúde. Então, ou seja, em todos os municípios nós temos esse profissional. Sim, hoje o leque é muito amplo. Então, você tem a estratégia de saúde da família, você tem os hospitais, você tem as clínicas, né? A maioria de outros enfermeiros ou outros profissionais também precisam de ter esse profissional atuando em comum acordo. Então, o leque amplia bastante. Então você se sente realizado hoje na profissão? Sim, perfeitamente realizado. A enfermagem, ela me deu todas as possibilidades e todos os nortes que eu tenho hoje. Então, eu tenho meus filhos formando, outros formados. Então, tudo que eu alcancei hoje foi graças a essa dedicação a nível de enfermagem. Sou muito grato. E além da sua formação acadêmica, eu vi que o seu currículo é extenso, eu preferi até não falar, mas que você falasse sobre isso. Você fez outros cursos de pós-graduação na área, outros cursos também ligados à área da saúde. Nós vamos chegar também até o momento de que você agora também, além de profissional, né, de trabalhar no hospital, de ser professor, também é empresário. Nós vamos chegar lá. Mas você também se aprofundou mais na academia. Sim, uma das questões que a gente tinha, né, após formação é a necessidade de você estar especializando, estar buscando novos horizontes, né? A gente cita que a gente nunca está completo, a gente está sempre em transformação e o mercado exige um profissional de alta performance, um profissional totalmente qualificado, capacitado, e a gente precisava desse know-how. Então foi aí que eu tive a satisfação de me ingressar uma especialização na UFMG. Então, fui para Belo Horizonte, né, e fiz uma especialização em formação pedagógica para profissionais de saúde,
pela UFMG, que É que te dá a possibilidade de atuar em sala de aula, né, no ensino superior. Então, ela que abriu toda essa vertente para que hoje eu estivesse. Ou seja, você fez da sua profissão mais uma carreira. Exato. E aí, a partir dessa formação na UFMG, eu tive aqui em Barbacena, em unidade operacional, o contato com outros professores que me convidaram para poder participar de um processo seletivo a nível de Unipac, e aí eu tive a grata felicidade de entrar para a Unipac. Mas foi essa parte a nível de formação fora na UFMG que me trouxe essa garantia. Então, antes aluno, hoje professor. Como que você vê essa relação aí com a instituição? É uma relação de muito carinho, porque hoje ter os meus mestres, né, as pessoas que contribuíram para a minha formação e toda a universidade que me deu a base. E você tem colegas lá, professores, que foram seus professores? Sim, eu tenho a grata satisfação de ter os meus ex-professores hoje enquanto colegas de curso. Então, para mim é muito gratificante. Estar na academia é muito bom porque esse contato com o aluno, isso nos renova sempre. Te exige um estudo contínuo, exige você estar numa busca incessante pelos saberes. E com os colegas que me deram essa base, isso torna-se muito mais fácil, muito mais direcionado. A gente tem N profissionais de N qualidades aqui que formaram a minha base profissional para que eu conseguisse ir para Belo Horizonte, estar numa UFMG, depois numa UFJF, fazendo outras especializações enquanto gestão, enquanto ciências biológicas, terapia intensiva, né, urgência e emergência. Então, a minha base, né, a gente brinca bastante que assim, o meu berço foi Barbacena, o meu berço foi Unipac. Então, para mim, é muito gratificante. André, nesses 14 anos atuando nessa área, vamos falar da FEMIG, que é um hospital, a Covid. Foi o maior desafio que você encontrou na sua carreira? Sim, a Covid ela trouxe para nós um senso reflexivo muito intenso. Por quê? Primeiro que a gente não sabia o que se tratava, né? Então, você enquanto profissional da linha de frente, a gente estava lidando com algo assim muito grande e que a gente não conhecia. No dia a dia, a gente atua com N situações, mas grande parte delas a gente já estudou, a gente já visualizou. Então, você tem um norte melhor para poder tratar. E já com a Covid era algo novo, ninguém conhecia, era uma experiência que estava acontecendo. E para nós, que estávamos na linha de frente, não existia a possibilidade de você recusar o atendimento. Então, você tinha que ir mesmo cheio de medos, cheio de anseios. E grande parte dessa situação, a maioria dos profissionais eles não tinham medo da doença em si, de ter um transtorno para si, mas na possibilidade de levar esse transtorno ao outro, que estava dentro de casa, porque a gente saía do hospital e ia para casa. Tinha que voltar para casa. Então, alguns colegas evitaram de ir para casa. Então, foi um momento a nível de reflexão e de pressão psicológica muito intensa nesse sentido. Aliado a isso, a gente tinha também a questão de N pacientes, jovens, idosos, né, e com N situações, indo a óbito e a gente não tinha a possibilidade de reverter. Pessoas que às vezes que você conhece, né? Exato. Assim, então, você tinha uma certa relação, era um momento assim, difícil, né? Bem difícil, porque a gente não tinha como mudar esse cenário. Então, a gente se sentia impossibilitado e até então você não tinha perspectivas. Então, você lidava com o que você tinha de melhor, a nível de ventilação mecânica, de intubação dos pacientes, medicação da melhor maneira possível, né? A questão dos isolamentos, mas era algo que você estava aprendendo no dia a dia. E isso, para nós, foi muito pesado a nível de aprendizado com o que há de novo. Então, quando você enfrenta algum desafio que você não conhece, eu acho que exige ainda mais. Então, certamente foi o maior desafio, né, que você teve na profissão. Acredito que sim. Um dos maiores desafios que eu tive. A doença não foi erradicada. Hoje ainda aparecem casos? Sim, a gente hoje ainda prevê as questões do Covid, né? A gente tem as situações de melhoria, mas de certa forma a gente ainda vê os casos acontecendo, né? E agora a gente tem aí outras patologias chegando, principalmente nesse período sazonal, as gripes e entre outros, que também aceleram esse processo. Inclusive, Belo Horizonte tem enfrentado, né,
essa questão da respiratória, né? Sim, a gente está com esses sintomas respiratórios bem acentuados. Barbacena chegou? Barbacena não chegou Não ainda chegou. a ter casos alarmantes, mas a gente aumentou bastante os índices de casos respiratórios, né? Principalmente em crianças. As crianças, nesse período, elas têm a possibilidade de estar mais exposta e acaba tendo essa fase, né, que a gente chama de sazonal das doenças respiratórias. Então, tudo isso para nós chama atenção a nível de ficar um pouco mais atentos para que a gente não tenha nenhum tipo de alarme aí maior ainda. Como é que você consegue conjugar a sua vida profissional, né? Sala de aula, hospital e agora também como empresário. Assim, é uma vida corrida, né? Bem loucura, a gente brinca bastante que a gente não tem tempo para nada. E às vezes a gente fala com os meninos, né? Os alunos falam assim, nossa, como que é a sua vida? Você está no hospital? Você trabalha em regime de plantão? Está no plantão, né? Sai do plantão, vai da aula, sai da aula, prepara outra aula. E agora com a questão da empresa também. E aí eu sempre brinco com eles. Falo assim, olha só, por que vocês estão fazendo de meia-noite às 3? Né? Eles falam assim, não, de meia-noite às 3 a gente está dormindo. Eu falo assim, então, a necessidade da gente, às vezes, rever, né? É uma vida bem agitada, é uma vida bem corrida, mas é importante, eu acho, que a gente ter os propósitos, né? Eu acho que manter o equilíbrio, né? Direcionar, fazer bastante planejamento de tempo, que eu acredito que é o nosso maior desafio hoje, né? Porque às vezes você não tem nem tanto desafio de valores e etc. O maior problema que a gente tem hoje é a nível de tempo. Né? Então, você programar seu tempo, planejar seu tempo, né? Cadenciar o seu dia, acredito que você consegue fazer um direcionamento bacana. Então, o meu plantão é 12/60, então, nesses outros dias, a gente tem a possibilidade de estar montando aula, estar estudando, porque o estudo não para. E hoje, com as questões de internet e o mundo globalizado, a gente precisa, enquanto docente, estar sempre atualizado. Isso também é uma situação. Você chega em sala de aula, às vezes o aluno pode estar sabendo mais do que você, né, o professor. Exato. E hoje o aluno, por exemplo, às vezes você está dando uma aula, você vem de uma referência, de um livro, de uma literatura, e o aluno tem muitas das vezes o celular que o que você fala, ele está com isso pesquisar em mãos, na hora, né? no momento. E exige muito mais da gente. Então há necessidade desse desdobramento a nível profissional, no plantão, muitas das vezes, quando o plantão está mais tranquilo, no plantão noturno, a gente tem a questão dos bate-papos, a gente aprende muito no dia a dia, a gente acaba estudando, trocando saberes com outros profissionais de outros segmentos e acaba contribuindo bastante para a sala de aula. Eu acredito que o professor, que ele tem esse contato mais amplo com a unidade hospitalar, agrega bastante, né? Porque aí você consegue direcionar em comum acordo o que você vê na prática e que você coloca também a nível de teoria. Né? E aí então surgiu a ideia de implantar uma empresa voltada para a formação continuada de profissionais da área da saúde, né? Sim, nós tínhamos um sonho muito, muito ousado na época. Né? Essa empresa nossa está há 4 anos. Você fala nossa, você me falou que é você e a sua esposa, isso, né? Que são a sócios. Bianca, que é a parte administrativa toda da empresa, que vem num direcionamento que também é da área da interessante. saúde. Também é da área da saúde, ela é enfermeira, né? E aí ela vem trabalhando... Formada na Unipac? Formada na Unipac, né? E ela fez depois especializações a nível de estética, oncologia, né? E área docente. Hoje ela também é professora na Unipac. E a gente tinha essa ideia de trazer as questões dos cursos, as inovações que a gente tinha lá fora para Barbacena e para a nossa região. Então, quando a gente precisava de um curso de qualidade, a gente precisava de capacitar ainda mais, nós precisávamos deslocar para outras cidades, e aí você tinha custos com capital, você tinha custos com hotel, com o próprio investimento no curso, e a gente precisava trocar plantão, e acabava que a vida dava uma certa tumultuada. E aí a gente pensou, por que não trazer isso para cá? A gente tem um contato com outros profissionais de fora, e aí a gente falou assim, poxa, a gente podia trazer essa possibilidade para cá, essa perspectiva para cá, porque a gente conseguia formar mais pessoas, e com isso a gente agregaria na qualidade de saúde do município e da região. Então essa era o nosso ideal maior, o nosso desafio. Tem quanto tempo já de empresa? São 4 anos de 4 empresa. anos. Então, a gente criou a nossa empresa e, no primeiro momento, a gente sublocava e saía com
com caixas de papelão e colocava os instrumentais, materiais, né? Porque a gente precisava de todos os materiais da área de saúde também. E os cursos são mais práticos? Práticos. Práticos. A gente sempre gostou muito de trabalhar, Gilmar, com a questão de simulações realísticas. Porque é importante o aluno ter a teoria, mas ele também praticar. Então, há necessidade de manequins, de instrumentais. Então, todo esse equipamento, todo esse aparato na área da saúde é imprescindível para que o aluno vivencie uma experiência. E na hora da aplicabilidade disso, ele consiga fazer de forma única para o seu paciente. Então, acaba que ele já tenha essa vivência de simulação teórica que agrega na hora da prática. Então, hoje vocês oferecem cursos só para enfermagem ou também para as outras áreas da saúde? Não, hoje a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? A gente trabalha na área de saúde, o nosso carro-chefe é a enfermagem, mas a gente tem cursos na área de medicina, de outros segmentos, como físio e entre outros profissionais também que atuam junto com a gente. E o importante disso tudo é que, como esse sonho aconteceu lá atrás e com 2 pessoas, hoje nós temos outros profissionais de alta performance do município que também atuam com a gente. E a gente consegue atender outros municípios também, a nível de prefeituras, a nível de segmentos de saúde, quando há essa necessidade. Ou seja, além de vocês, você e sua esposa, também tem outros profissionais da cidade que Sim, que atuam junto com a gente. Então, hoje a gente conseguiu abrir novos espaços para outros profissionais. A clínica hoje está em qual espaço físico? Hoje a gente tem um espaço físico no Adib Quirilos, né? No complexo ali Adib Quirilos, que é próximo à Policlínica. E aí a gente tem essa loja física, né? Então, os manequins, todo o material, a nossa sala de aula, né? A gente montou toda a sala de aula e a parte do 2º andar é um laboratório, né? Um laboratório de formação de simulação. E essa experiência que você traz da faculdade como professor também ajuda, né? Sim, a gente acaba trazendo bastante experiência, tanto dos cursos que a gente fez fora, né, com outros profissionais, com os meus pares aqui em Barbacena, que a gente consegue trocar saberes, trocar ideias. É mesmo para entender o que o aluno, né, precisa de adquirir, de mais conhecimento pós-faculdade, né? Porque a faculdade tem um limite. Sim. Ela é muito acadêmica, tem a prática, mas o aluno, para que ele realmente possa ser um profissional completo, depois de formado, não só na enfermagem, mas em todos os campos, né, de atuação profissional, ele precisa estar em constante aprendizado. Aí você tem essa visão, né? Isso. Então, o que acontece muito hoje em dia é esse acelerar do dia a dia. A gente está sendo sempre cobrado para inovar, por trazer novas perspectivas para poder somar para o paciente. Hoje a gente tem as tecnologias, né, a nível de saúde, então hoje o profissional precisa estar fazendo uma ultrassonografia numa emergência, ultrassom beira-leito, a gente precisa fazer uma intubação rápida no paciente, então você precisa trabalhar de forma única com todos os aparatos técnicos científicos que você tem. E muitas das vezes você não vê isso na academia, seja por você já ter formado há um tempo atrás, seja por não ser a sua prática, então você precisa sempre estar atualizando. E a gente fala muito que, muitas das vezes, o que você não vê no seu dia a dia, você acaba deixando um pouquinho de lado. E quando há necessidade de você atuar de forma abrangente, de forma ampla, você acaba deixando um pouquinho a desejar. A empresa é Impact Trainer, né? Isso. O nome, qual a escolha do nome? O que foi que levou isso? É exatamente essa ideia, né? A Impact Trainer veio como uma questão da gente trazer mesmo essas capacitações e esses treinamentos impactantes ao profissional, que faça com que ele tenha, na hora da atuação, na hora que ele precise, ele ter uma visão diferente, um senso crítico reflexivo para tentar fazer o melhor para o seu paciente e tentar salvar a vida desse paciente de forma única. André, deixar um telefone, né? Quem quiser estar nos assistindo, nos ouvindo, quiser entrar em contato com a empresa, desejar fazer um curso. Sim, a nossa empresa está lá no conglomerado ali da Adib Quirilos, próximo à Policlínica. O telefone é 991436723, né? A gente tem também as páginas no Instagram, que é Impact Underline, Impact Train Underline, e à disposição de vocês para cursos, parcerias, para que vocês conheçam o espaço para a gente trabalhar de forma única e somar nas vidas dos pacientes e das pessoas que realmente necessitam, que eu acredito que é o maior legado que a gente pode deixar. André, além de professor,
profissional da enfermagem na FHEMIG, empresário, você é casado e tem 3 filhos. Sim, eu tenho a grata satisfação de hoje ter essa companheira, né, que é a Bianca, que somos de forma única. Nós temos uma filha maravilhosa, que é a Sofia, está atualmente com 2 anos. Né? Eu tenho 2 outros filhos também, Bruno, Henrique, que morava em Barbacena, hoje ele está em São Paulo. Ele formou em medicina, né, acompanhando esse direcionamento nosso, formou em medicina pela UFJF e foi para a Unifesp. Hoje ele é R3 na rádio intervenção na Unifesp. Então, ele tem quantos anos? Ele tem 26 anos. 26 anos. E tenho Letícia Sara também, que está no Sul, também no 8º período de medicina. Ela atualmente faz PUC, RS, e está lá nesse direcionamento também na carreira da saúde. Então, ou seja, a família praticamente está na área da saúde. A moçada toda optou por direcionar para a área da saúde. A pequena está em casa. Isso, está tranquila. Com a babá. Com a babá, né, enquanto a gente está nessa correria aqui, para dar essa base boa para ela no futuro, para que ela tenha as escolhas assertivas também. Né? Eu falo muito com o pessoal que a gente faz a nossa parte e pede que os meninos eles galguem um horizonte que eles acharem melhor e a gente fica enquanto estrutura, né? Enquanto base. Sua menina tem quantos anos? 2 anos. A Letícia tem 23. 23. Isso. A Letícia está com 23, Sofia 2 e Bruno 26. Deu um intervalo aí, né? Isso, teve um intervalo. Tem que reaprender a ser papai, isso. Né? A gente reaprende, né? E os 2 primeiros, a gente estava sempre naquela correria de ir para Belo Horizonte, ir para Juiz de Fora, ir estudando, faculdade. Então, você acaba não vendo o crescimento deles como você queria, né? Mas a base para que eles tivessem o futuro que eles têm hoje foi montada. Hoje eu vivencio muito mais essa parte de paternidade, porque a gente está mais próximo, a vida está mais direcionada, está uma situação mais tranquila. E a gente acaba vivendo mais esse momento. Já construiu aquilo que precisava ser construído, né? Isso. E aí começar a colher os frutos, né? Exato. E aí a meninada vai direcionando da melhor forma, a gente vai enquanto base, apoiando no que precisa. Muitas das vezes a gente troca ideias, troca saberes. E é interessante que, às vezes, as dúvidas que tem, a gente, por estar os 3 na área da saúde, né, eu e os 2 mais velhos, a gente acaba direcionando junto. Algum caso clínico, alguma situação que chama atenção, e a gente consegue direcionar de forma mais assertiva. E é sempre bom essas trocas de saberes, né? E o que a gente faz a nível de professor também, nos hospitais, com os pacientes, é tentar fazer com que eles troquem saberes e direcionem da melhor forma possível para um norte melhor de vida aí. Então hoje você se sente realizado na vida profissional, na vida pessoal? Totalmente realizado, tanto a nível profissional, na vida pessoal, então, é indiscutível, filhos maravilhosos. Então, hoje, assim, todo o olhar para trás, se houvesse necessidade de fazer alguma coisa, acredito que eu faria tudo novamente da mesma forma. Então, tanto a nível de estudos, a nível da base que eu tive em Barbacena, a nível de estrutura acadêmica, de instituições que eu tive a grata satisfação de participar, dos profissionais que agregaram para mim e que a gente consiga agregar para outros aí no futuro. Nós tivemos aí a grata satisfação de bater esse papo aqui bem interessante, né, com o André Heráclio, ele que é enfermeiro, professor, empresário, casado, pai de 3 filhos, trouxe para nós essa experiência de vida importante, né, de família, de profissional. Uma satisfação recebê-lo aqui. Fica aí os microfones à sua disposição para você fazer as suas considerações finais. É muito gratificante, né, a gente olhar para trás e ver todo um trajeto, toda uma história, né, que hoje a gente traz aqui para vocês nesse bate-papo. Então, muitas das vezes você olha para trás e fala assim, como que é isso? A história não foi fácil? Não é para ninguém, né? Às vezes a gente bate papo com os nossos alunos, os alunos têm algum direcionamento diferente, às vezes estão, né, chateados com alguma coisa, as dificuldades do dia a dia, e eu falo que cada um, muitas das vezes, tem a sua luta pessoal, e ninguém sabe das lutas que cada um vivencia. Mas é importante você ter esse planejamento, esse foco, porque lá na frente você vai ver que tudo foi parte de um processo de engrandecer para que você se tornasse um ser humano bem melhor, né? Muitíssimo obrigado pela oportunidade a vocês, todo o pessoal da 93, né, que teve
esse carinho com a gente, de trazer a possibilidade de bater esse papo e falar um pouquinho da nossa história aqui, tá? Muitíssimo obrigado a todos aí. Nós que agradecemos ao André ter aceitado o nosso convite e trazer essa história tão bonita de vida para que a gente pudesse compartilhar com você, nosso ouvinte, nosso telespectador que está assistindo a gente nas nossas redes sociais. Desta forma, a gente vai encerrando mais um programa nosso, Além da Trilha, e nós voltamos aí na próxima semana com mais entrevistados, com mais histórias interessantes para compartilhar com vocês. Muito obrigado.